Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do projeto Orais Sem Cessar. Eu sou Michele Munarete e, como já revelado nas últimas semanas, o projeto Orais Sem Cessar estará lançando seu livro As Sete Igrejas do Apocalipse, Qual Delas é Você? Uma visão cristã sobre o comportamento humano, na 13ª edição da Bienal Mineira do Livro. O projeto Orais Sem Cessar vai estar lançando no dia 4 de maio. Domingo, 4 de maio, de 17 às 21h30, no Center Minas Expo. Esperamos você lá. O e-book já está disponível no site da Amazon. O link para você adquirir já está disponível no nosso site e na foto deste episódio. Bem, se for o seu primeiro contato com o Projeto Orais Sem Cessar, eu te convido a conhecer as orações da palavra no site www.projetoraissemcessar.com ou na nossa página do Facebook e Instagram e vir orar e aprender a palavra comigo toda semana. Bem, livro As Sete Igrejas do Apocalipse, Qual Delas é Você? Hoje nós vamos continuar a leitura do livro. Na semana passada nós terminamos o capítulo 1 e hoje vamos começar o capítulo 2. Capítulo 2, um só corpo, mas muitos membros. Bem, após ouvir alguns pregadores, eu não percebi em nenhuma de suas narrativas uma relação da história descrita com a Igreja do Senhor, ou seja, nós. Somos chamados de casa, santuário, templo, casa espiritual, como descrito, por exemplo, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6. Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Em 1 Pedro, no capítulo 2, também está escrito: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E nas pregações que eu vi, quando se faziam comparações de uma das sete igrejas do Apocalipse com a igreja de Cristo, ou seja, nós, a comparação era feita na totalidade e não individualmente. Por exemplo, a igreja em Laodiceia é comparada com a igreja atual, colocando todos os membros, todos os cristãos, dentro do mesmo pacote, com o mesmo padrão de comportamento. Como se atualmente não existisse pessoas com mais comunhão, mais reverência, mais intimidade com Deus. Mas todas as pessoas, sem exceção, são ou estão na presença de Deus da mesma maneira. O que, na verdade, não corresponde com a realidade, pois se analisarmos bem de perto as cartas, vamos perceber que para algumas a mensagem está endereçada na segunda pessoa do singular. Já para outras está endereçada na segunda pessoa do plural. O que me faz crer que as advertências podem ser para corrigir comportamentos individuais em algumas cartas e corrigir certo tipo de comportamento coletivo em outras cartas. Porque está escrito assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Isso está escrito no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, dos versículos 18 a 20. No livro de Coríntios, nesse capítulo 12, onde está descrita a unidade orgânica da igreja, é exemplificado o corpo com muitos membros. E ainda diz que nós somos o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vale ainda ressaltar que, como está escrito no livro de Romanos, no capítulo 14, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quer dizer que não estamos todos dentro de um mesmo pacote. Podemos, então, a partir de agora, concluir que as mensagens foram direcionadas a 7 tipos de comportamentos distintos. Por isso que, ao ler sobre as igrejas do Apocalipse, precisamos analisar o que a história narrada quer nos dizer. Não foram apenas os relatos do Senhor Jesus que tiveram uso de metáforas e comparações. Todas as histórias narradas na Bíblia trazem um ensinamento de vida para nós. Antes de adentrar em cada personalidade nos comportamentos descritos,
em cada uma das 7 igrejas do Apocalipse, vamos entender um pouco sobre as teorias da personalidade e os 15 tipos de comportamento e suas características? Estudei sobre o assunto para compreender melhor sobre personalidade, comportamento humano e conseguir relacioná-los às 7 igrejas do Apocalipse. Bem, o que são teorias da personalidade? A personalidade ainda é um tema instigante para aqueles que buscam sua compreensão. Isso porque não há uma definição exata de como ela é construída e quais os principais fatores que a influenciam. A única base que temos são os princípios, ponto de vista de estudiosos, as teorias da personalidade. A palavra personalidade vem do latim persona e é equivalente à máscara teatral que artistas gregos usavam para interpretar diferentes papéis e identidades nos palcos. As palavras, né, pessoa e personalidade também estão relacionadas a esse termo. O que define a personalidade de um indivíduo é a sua construção pessoal, baseada nas características de seu temperamento. Chamamos de personalidade o conjunto de características cognitivas, afetivas e volitivas que formam a construção pessoal de um indivíduo. Ela está diretamente ligada à forma como interiorizamos nossos sentimentos, pensamentos, valores e experiências. Embora pareçam o mesmo, é importante diferenciar personalidade de comportamento. Enquanto a primeira está ligada às atitudes, ações e reações, pois se relaciona à interiorização dos sentimentos, o comportamento, na verdade, é a exteriorização daquilo que define a nossa personalidade. Vamos falar um pouquinho agora da teoria da personalidade ao longo da história. O desejo de desvendar os mistérios da personalidade vem de muitos e muitos séculos, especificamente no século IV a.C., na Grécia Antiga. Hipócrates, considerado o pai da medicina, criou a teoria dos humores corporais. E quase 600 anos depois, o filósofo e médico romano Galeno estabeleceu uma tipologia acerca dos temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Bem, o colérico, né, esse temperamento, ele é relacionado ao elemento fogo. É atribuído às pessoas ousadas, dinâmicas, líderes natos, prontos a encarar desafios, que em desequilíbrio tornam-se agressivas, ditadoras e orgulhosas. Possui passos firmes, em positivo, tem senso de justiça, buscam a imagem do herói, tomam iniciativa, mas são impulsivos, exagerados e não ouvem. O sanguíneo é um temperamento dos curiosos, dos inquietos, dos bem-humorados, interessados em várias coisas ao mesmo tempo. São pessoas desprendidas e que, em desequilíbrio, podem ser inseguras, instáveis, volúveis. Seu elemento é o ar. Andam saltitante, leves, têm olhos vivos, são interessados, com o rosto muito expressivo, são extrovertidos, vivem fora de si. Suas qualidades são agilidade, flexibilidade e inovação. O fleumático. O fleumático é aquele temperamento cujo seu elemento é a água. São pessoas tranquilas, lentas, concentradas, sonhadoras, com especial prazer em alimentar-se e que, em desequilíbrio, tendem à inércia física e mental. Tendem à obesidade, a problemas digestivos. A fleuma é sinônimo de amenidade, brandura, doçura, mansidão, mansuetude, placabilidade, quietude, serenidade e suavidade. Fleuma é também a qualidade, caráter ou comportamento de quem não sente nenhuma emoção, ou pelo menos não deixa transparecer sentimento ou perturbação. Tem aquela certa frieza, impassibilidade. E por último, o melancólico, que é relacionado ao elemento terra. Temos o temperamento melancólico, né? Essas pessoas que são introspectivas, concentradas, que analisam a fundo os fatos e podem tornar-se pessimistas e deprimidas quando em desequilíbrio. O tipo puro, para efeito didático, teria aqueles ombros caídos, um andar arrastado, olhos tristes, aparência envelhecida. É fiel, sincero e exigente consigo. Tem poucos amigos
e é uma pessoa perfeccionista. Essas teorias incentivaram o surgimento de outros estudos que resultariam séculos mais tarde nas teorias da personalidade, mais precisamente no século XX, quando efetivamente psicólogos e psiquiatras, a fim de tratar transtornos mentais, mergulharam fundo nas pesquisas, buscando embasamento teórico sobre a personalidade. Dentre as teorias mais conhecidas hoje estão a de Freud e Carl Jung, que seriam apresentadas nesse conteúdo. Vamos falar um pouquinho agora da teoria da personalidade segundo Freud. É também conhecida como teoria psicanalística da personalidade, devido à psicoterapia, prática defendida pelo neurologista austríaco Freud. Para Freud, toda ação é movida por forças internas, que estão diretamente ligadas ao prazer. Ou seja, para ele, o desenvolvimento da personalidade é regido pela libido. A personalidade é desenvolvida no indivíduo quando criança, tendo como motivadores primários os impulsos sexuais e agressivos. A fim de explicar sua teoria, Freud subdividiu a sua estrutura dividiu a subestrutura da personalidade em três sistemas: o id, o ego, que é o eu, e o superego, que é o eu superior. Id seria o sistema original da personalidade, ligado às ações primárias e às pulsões inconscientes, ou seja, às satisfações e prazeres corporais. O ego, lado racional que obedece aos princípios da realidade, controlando os impulsos do id. Já o superego, lado da personalidade responsável pelos valores sociais e morais. É o superego que dá a noção de certo e errado ao indivíduo. Segundo Duane e Sidney Schultz, autores do livro Theories of Personality, a divisão do ponto de vista de Freud explica os processos psicológicos trabalhando juntos, funcionando na totalidade, na personalidade, onde o id desempenha o fator biológico, o ego psicológico e o superego o social. Embora apresente os conceitos de consciente e subconsciente e a ideia de que a personalidade tem relações com a infância, a teoria de Freud acaba sendo um tanto quanto limitada por apontar a motivações sexuais e agressivas como fatores determinantes a todas as ações do indivíduo. Já a teoria da personalidade junguiana, para Carl Gustav Jung, a personalidade, ou psique, como ele a chamava, é formada por sistemas isolados que atuam de forma dinâmica, uns sobre os outros. O psiquiatra e psicoterapeuta era um estudioso assíduo, bebeu de várias fontes e por muito tempo foi um dos discípulos de Freud. Embora usasse suas referências sobre consciente e subconsciente, Jung não concordava com a visão de Freud sobre os fatores de motivação da personalidade. Na visão junguiana, existem 4 funções psicológicas básicas: sentir, pensar, perceber e intuir. E 2 tipos de caráter, introvertido e extrovertido. Cada indivíduo desperta em si uma função básica e um tipo de caráter, originando assim a sua personalidade. Na próxima aula, eu vou falar sobre cada uma das personalidades defendida por Carl Jung. Espero que você esteja gostando. Continue assistindo, lendo o livro, que eu vou dar uma palhinha até o seu lançamento. Eu acho que até o capítulo 4 eu vou estar falando aqui. E eu espero que vocês gostem e adquiram e estejam conosco lá na 13ª edição da Bienal Mineira do Livro, no lançamento das 7 igrejas do Apocalipse. Qual delas é você? O projeto Orar e Se Cessar te espera lá.